Bom, vamos lá, galera. Como vocês viram muito bem aí, na semana passada a gente lançou para vocês o nosso manual de sobrevivência de física nos vestibulares. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Então vamos lá. A ideia desse videozinho aqui é eu explicar para vocês mais ou menos como que vocês vão estudar isso daqui, como é que vocês vão ver esse manual. É um videozinho curto, eu vou explicar a minha parte, o William vai explicar dele, o Guilherme vai explicar dele, eu acho que o Rodrigo vai explicar também. Enfim, a ideia é a gente pegar aqui e explicar como que vocês estudam através do nosso manual, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar por circuitos, né? Eu botei aqui os conceitos básicos, que a gente não pode esquecer. Ó, eu botei aqui a corrente, é a quantidade de carga pelo tempo, que faz todo sentido, que é o que a gente já estudou. Que a corrente ela vai ser a quantidade de carga elétrica que você vai transportar num pedaço de, sei lá, um fio, num tempo qualquer, tá bom? É o fluxo de carga. E é N vezes Z. O que é o E? É o número... É a carga elétrica do elétron, tá? Que é a mesma carga do próton, beleza? Que é o... Até coloquei aqui, ó, que é a do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? E a do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Que é o número de elétrons ou o número de prótons que você tem, é a sua carga, beleza? E por que a gente tem corrente? Porque tem diferença de potencial, beleza? A gente vai entrar no gerador elétrico. A diferença de potencial, só lembrando, é aquela diferença de altura. Lembra que eu comparei para vocês? Eu botei num prédio 2 andares diferentes. É a mesma coisa você transporta para elétrica. É a diferença de potencial, é como se fosse a diferença de altura. Beleza? E o que o gerador faz? O gerador pega e gera essa DDP. Ele vai, sei lá, vai pegar uma energia química, por exemplo, de uma pilha, e vai transformar essa energia numa energia elétrica, beleza? Tá. Agora o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Como eu já falei para vocês, os elétrons que vão passando na nossa corrente, eles vão batendo nos prótons que estão no meio que você está andando. Se você está, por exemplo, no fio de cobre, os elétrons que vão sendo transportados nesse fio vão batendo nas moléculas que tem ali dentro e vai esquentar. Beleza? Só lembrando, a gente usa o sentido convencional, tá? Você sempre vai sair com a corrente do positivo e vai chegar com a corrente no negativo do nosso gerador. Beleza? A gente não usa a corrente real. A corrente real é o transporte de elétrons. Sai do negativo e chega no positivo. Mas a que a gente usa para fazer aqui, ela sai sempre do positivo e chega no negativo. Beleza? Sai do positivo e chega no negativo. Potência elétrica. Assim como qualquer potência, é energia por tempo. Beleza? Energia por tempo. Uma outra forma de você ver isso aqui na elétrica é você ver o PUI, que é a DDP vezes a corrente. Tá? Ou você faz energia por tempo, ou você faz DDP vezes corrente, tá bom? Os dois vão estar em watt, que é joule por segundo. Agora, quilowatt-hora é uma unidade de energia. Percebe que você pega uma potência, ou seja, quilowatt, e você multiplica pelo tempo. Quando você pega a potência e multiplica pelo tempo, você tem o quê? Energia. É só você pegar nessa fórmula daqui, ó, e passar o tempo multiplicando. Você vai ter que a energia é potência vezes tempo. Beleza? A quilowatt-hora é a conta de luz que vem na sua casa. Ela vem expressa em quilowatt-hora. É só uma unidade mais fácil para você aplicar no dia a dia. Tá bom? Primeira lei de Ohm, U igual a RI. Beleza? Você define a resistência elétrica como a DDP pela corrente. Tá bom? DDP pela corrente é a resistência. Beleza. Um condutor ideal, condutor sem resistência, isso é de boa. Tá. Ó, isso daqui é importante, ó. A lei de Ohm ela pode ser aplicada em qualquer parte do circuito. Se você pegar, por exemplo, eu tenho aqui 2 resistores. Eu vou aplicar só nesse espaço entre os dois. Você pode. Mas aí você tem que saber qual que é a corrente naquele espaço que você está pegando e qual que é a DDP naquele espaço que você está pegando. Tá? Se você pegar o sistema inteiro, a sua DDP inteira vai ser a que o gerador fornece e a resistência inteira vai ser a resistência equivalente, beleza? Outra forma de você achar a resistência elétrica é pela segunda lei de Ohm, que ela vai relacionar os tipos de materiais, que é a fórmula da rola.
R igual a ρ L sobre A, beleza? O ρ ele varia de material para material e geralmente é dado para você, tá? L é o comprimento do fio e A é a seção transversal, tá? Beleza. Circuitos elétricos. Aqui, ó, a gente vai entrar agora em alguns outros conceitos dentro desse circuito. Em série, é quando você tem a mesma corrente passando pelos aparelhos, tá? Pode ser resistores, pode ser geradores, pode ser qualquer coisa, capacitores. Em série significa que vai ser a mesma corrente passando em todo mundo, tá? Em paralelo vai ser a mesma DDP em todo mundo, tá bom? Isso tanto para resistor como para capacitor, beleza? Para gerador, para tudo mesmo, tá bom? Agora, qual que vai ser a ideia aqui? Eu coloquei para os resistores porque é o que mais vocês vão usar. Você fazer o resistor equivalente a partir de uma associação de resistores. Se você associar resistores em série, o que acontece? Você só vai somar as resistências. E se você colocar em paralelo, você vai fazer dessa forma aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Beleza? Vale lembrar o seguinte, que aqui, ó, quando você pega em paralelo, ó, o R1, o R2 e o R3, eles têm a mesma DDP. Enquanto que se eu pegar aqui, ó, em série, o R1, o R2 e o R3, eles têm a mesma corrente elétrica. Beleza? Reostatos são basicamente resistores que você varia a corrente, tá? Nada demais. Você vai pegar um resistor que você pode mudar a resistência dele. Só isso. Nada demais não. Curto-circuito é quando você tem... É o seguinte... Se vocês perceberem, quando você olhar o sistema aqui em paralelo, você vai ver que todo mundo vai ter a mesma DDP, certo? Se você fizer as contas, você vai ver que quanto mais resistência elétrica, você tem menos corrente passando. Ou seja, quanto mais difícil é de passar, menos corrente vai passar por ali. Beleza? Isso é simples. E se você não tiver resistência? Se você não tiver resistência, toda a corrente vai passar por onde não tem resistência. Tá? Percebe? Olha esse caminho aqui por cima do resistor de 10. Esse caminho é um fio. O fio a gente considera como se ele não tivesse resistência. Tá? Ou seja, a corrente vai passar toda pela parte que não tem resistência. Ou seja, você não vai perder o potencial que você perderia aqui no de 10. Beleza? Toda a corrente vai passar por cima dele. Isso pode vir a estragar seus aparelhos. Por quê? Se o resistor está no aparelho, ele está ali para você tirar DDP. Você tira potência elétrica, você tira potencial elétrico. Tá? Quando você tira potencial, você vai chegar no seu aparelho, sei lá, no seu celular mesmo. Você vai chegar numa parte do seu celular que aceita um número sei lá, 150 volts, 110 volts. Se você não passar por essa resistência, vai chegar mais volts que o seu aparelho aguenta. E aí ele vai esquentar e provavelmente vai queimar. Beleza? Então, curto-circuito é quando você tem um caminho livre de resistência. Amperímetro, você mede a corrente. Você liga ele em série. Ó, se eu quiser pegar a corrente, eu vou ligar ela em série aqui, ó, dessa forma aqui de cima. Tá? Eu posso colocar a corrente, o meu amperímetro, por exemplo, nesse ponto B aqui. Tá bom? Agora, se eu for ligar um amperímetro, o amperímetro você tem que ligar ele em o voltímetro, perdão. O amperímetro você liga em série para você medir a corrente. Percebe? A corrente é em ampere. Se a corrente é em ampere, você vai usar o amperímetro. Tá? Você liga ela em série, a corrente passa pelo amperímetro para você medir. Tá bom? Então o amperímetro tem uma resistência infinitamente baixa, nula. Tá? Agora, quando você pega um voltímetro você tem que ligar ele em paralelo. Lembra que para você ter a mesma DDP, você liga em paralelo? Então você vai ligar aqui em paralelo. E essa ligação em paralelo vai medir a DDP nos extremos do seu voltímetro, beleza? Se você ligasse um voltímetro aqui, ó, por exemplo, entre o A e o B, dessa imagem aqui de baixo. Se você ligar um voltímetro aí, você vai medir a DDP entre o A e o B, que nesse caso específico é a mesma DDP da pilha, beleza? Essa aqui é a ideia. E ele tem a resistência infinitamente grande, tá bom? Porque não passa a corrente elétrica por um voltímetro. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma resolução de um circuito, tá? Para vocês pegarem a ideia. O legal daqui, eu não vou ficar lendo aqui porque já está bem explicadinho. A ideia é você pegar e entender cada ponto que a resolução está comentando aqui. Você entender o que a resolução está fazendo, beleza? Porque, velho, o circuito não vai passar muito disso que está aqui.
Vai ser mais ou menos isso que vocês vão usar mesmo, tá? Agora, falar um pouco de receptor. Receptor é o contrário do gerador. Gerador, a gente falou que gera corrente elétrica, que ele gera a DDP, não é isso? Ele gera DDP, então ele gera corrente. Agora, o receptor, ele não gera DDP, ele pega DDP para ele. Ele pega potencial para ele. É como você ligar, por exemplo, uma máquina de lavar no circuito. A máquina de lavar ela não fornece energia, ela pega energia para ela, tá? Essa que é a ideia. Mas como é que a gente vai representar ela? Você vai representar ela, esse receptor, ou essa máquina de lavar, como eu falei, você vai fazer exatamente o mesmo símbolo do gerador, só que vai ser ao contrário. Por quê? Quando você tem um gerador, lembra que eu falei para vocês? A corrente sai do positivo e entra no negativo. Quando você tem um receptor, a corrente entra no positivo e sai do negativo. Tá? E é o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Se você pegar na sua máquina de lavar, minha máquina de lavar é 110 volts. Beleza. A DDP que ela pega do circuito que ela está é 110. Beleza? Então o gerador vai ter que gerar mais DDP que isso. Aí eu falei aqui um pouquinho de associação de geradores. Tá? Em série você vai somar as DDPs. Igual que a gente fez com o resistor, tá? Em paralelo, eles todos devem ter a mesma DDP. Por quê? Se você ligar mais de um gerador em paralelo, você vai botar um gerador aqui e um em cima. Você vai juntar os três no final. A corrente que tiver aqui no final, ela vai ter que estar com o mesmo potencial. Porque você não consegue ter corrente com mais potencial que a outra no mesmo fio. Faz sentido? Ou seja, quando você liga em série, eles todos têm que ter a mesma DDP. Qual que é a vantagem disso? Você vai diminuir a corrente que passa por cada um dos seus geradores. Ou seja, você vai prolongar a vida útil do seu aparelho. Lembra que quando a corrente vai passando, ela vai batendo no material condutor e vai esquentando? Ou seja, quanto menos corrente você tem, menos você tem essa batida e mais dura o seu equipamento. Por isso que às vezes você usa a ligação em paralelo, mesmo que ela não te dê mais DDP. Agora, em série, ela realmente vai te dar mais DDP, é o que você usa, por exemplo, no controle da TV da sua casa. O controle da TV ele vai duas pilhazinhas ali em série. Mesmo que você coloque ela uma do lado da outra, o circuito ele faz uma voltinha assim e liga as duas em série. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um circuito que tem receptor e gerador. Como é que você sabe quem que é quem? Primeira coisa, você pega e define um circuito para sua corrente. O circuito que você quiser. O sentido que você quiser para sua corrente. Aqui eu botei no sentido... Que sentido é esse? Sentido horário. Eu botei no sentido horário aqui, tá certo? Ou seja, você vai ver toda vez que ele está entrando a corrente, toda vez que a corrente entrar pelo negativo, vai ser um gerador. Se ele entrar pelo positivo, é um receptor. Beleza? Assim que você vai trabalhar. Aí você vai, através disso, você vai calcular as suas coisas que você quiser, tá? A sua FEM, como é que vai ser a sua... Quando você fizer a primeira lei de Ohm, você vai fazer U igual a RI. Qual que vai ser seu U que você vai usar? Você vai somar todos os seus geradores, tá? Porque aqui nesse caso eles estão em série. Eu vou somar, por exemplo, aqui é 110, 110, 110. Somei eles, deu 330. Aí o receptor, supondo que cada receptor também seja 110. Aí você vai tirar 110 em cada receptor. Ou seja, você vai tirar 220. Então no final você vai ter 110 volts para a sua DDP, tá bom? Aí você vai calcular. Você sempre faz o somatório dos geradores menos o somatório dos receptores, tá? Geradores menos receptores. Pô, deu negativo. Se deu negativo, é porque você fez ao contrário. Não tem problema, é só você inverter. E o que você colocou como receptor era gerador e o que você colocou como gerador era receptor. Beleza? Se você fizer essa diferença aqui, ó, se você fizer a soma das FEM, dos geradores menos a dos receptores, e der negativo, significa que o sentido que você escolheu está ao contrário. Você inverte e continua fazendo exercício da mesma forma, beleza? Aqui, ó, é até o que eu falo aqui embaixo. Tá? Isso daqui é tranquilo. É o que eu acabei de falar para vocês. Agora vamos falar um pouco de leis de Kirchhoff, que os circuitos não redutíveis a um caminho único, tá? Que, por exemplo, esse circuito aqui, ó, no final das contas, você vai ter uma corrente só. Agora, tem alguns circuitos que você não vai ter isso, que é onde você vai aplicar as famosas leis de Kirchhoff. São duas. A lei dos nós, ou seja, um nó. O que é um nó? É um ponto que você tem 3 ou mais fios saindo daquele ponto. As correntes que estão entrando no nó tem que ser a mesma corrente que está saindo do nó. Por exemplo, aqui eu coloquei a corrente I1 entrando no nó, a corrente I2 entrando no nó.
e a corrente 3 saindo do nó, beleza? Então eu sei o quê? Que a corrente 3 vai ter que ser igual à corrente 1 mais a corrente 2, porque a quantidade de corrente que chega no nó é a mesma quantidade que sai do nó, beleza? Primeira lei de Kirchhoff aí. Segunda lei de Kirchhoff, você vai ter aqui, ó, a malha, ou seja, a DDP entre dois pontos da malha. Se você der uma volta na sua malha, a soma das DDP tem que ser zero. Basicamente isso. É isso daqui que a gente viu aqui em cima. Ó, tá? Quando você tem uma malha, você vai pegar um ponto e você vai somar as DDP e vai ter que igualar a zero. Beleza? Ó, percebe que aqui a gente tem a malha da direita, a malha 2, e a malha da esquerda, a malha 1. Tá bom? Como é que você faz isso? Do mesmo jeito que a gente viu antes, tá? Você vai ver quem é receptor e quem é gerador. Ou seja, essas correntes que eu coloquei aqui, véio, é arbitrário. Você escolhe e coloca para o sentido que você quiser, tá? Você coloca para o sentido que você quiser. Tanto que, nesse caso aqui, as duas são para o mesmo sentido, mas você pode simplesmente inverter, tá bom? E aí você vai fazer aquela mesma regrinha que a gente já viu. Você vai fazer as FEM do gerador menos as FEM do receptor. Deu negativo? Tá ao contrário, beleza? E aí, quando você pega, por exemplo, vou pegar como referência o ponto B. Eu vou pegar como referência o ponto B na malha 2 aqui, ó, nessa malha em azul. Eu vou começar por ele. Eu vou seguindo a corrente que eu coloquei, vou somando as minhas FEM de geradores e vou subtraindo minhas FEM de receptores, tá? E no final aqui, ó, vai ter que dar zero, tá? Quando você passar por algum resistor, como é que você soma a FEM? Aí que o bicho pega. Porque ó, quando você passar por um resistor, você vai ter a corrente elétrica, não vai ter? E como é que você tem a FEM em um resistor? U igual a RI. Então você vai colocar RI, beleza? Aqui eu explico mais bonitinho isso que eu falei para vocês agora. E é bem por aí mesmo, tá? Aqui termina a nossa revisão. Você vê que é bem simples, é bem rápido. Não tem nada demais aqui. Tranquilo? Leia com atenção essa parte da matéria aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Eu estou lá no grupo dos alunos, só me procurar lá e me chamar. Qualquer dúvida, só mandar. Refaçam os exercícios que vocês já viram antes, façam provas antigas, refaçam simulados. E é isso. Bons estudos para vocês aí. Tamo junto.